Olá, tudo bem? Estamos juntos novamente. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Estamos aqui na Praça Seca, você já sabe. Meu nome é Hudson Silva, e nós estamos chegando ao final dessa revista Compromisso, da editora Convicção, que fala sobre o Sermão do Monte, que nós já vimos juntos aqui, que não é bem um sermão, é uma grande aula ministrada por Jesus. E hoje nós vamos continuar essa aula. Mas antes de continuar a nossa conversa aqui, eu vou orar e quero convidar você a fazer o mesmo para que nós tenhamos a direção de Deus. Vamos lá? Senhor, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê a calma necessária, a tranquilidade necessária, os ouvidos necessários para percebermos o que o Senhor tem a nos ensinar. Nos ajuda a ser sensíveis a isso. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você viu na semana passada que a gente terminou com a regra áurea, Mateus 7:12. Tudo que você quer que façam a você, você deve fazer aos outros. Essa aí é uma coisa muito básica, né? Que você que tem mais de 30 anos já deve ter ouvido seus pais falarem isso. Faça aos outros que você quer que façam com você mesmo. Não faça com as pessoas coisas ruins, porque elas podem querer fazer coisas ruins com você. É basicão, mas é basicão ensinado por Jesus aqui no Sermão do Monte, nos ensinos de Jesus no monte. Jesus sabe que o que ele está propondo para a gente não é tarefa simples. A tarefa que Jesus propõe para mim e para você é uma tarefa bem complicada. Por quê? Por que a tarefa de Jesus é bem complicada? Porque aqui você está vendo, vou colocar assim porque é grande a porta. Você está vendo duas portas diferentes. E Jesus está falando, entra pela porta estreita, em vez de usar a porta larga. Por quê? Porque o caminho de Jesus é um caminho de dificuldades. É o caminho de escolhas difíceis de serem feitas. É óbvio, se você for no estádio, por exemplo, como o Maracanã, tem aquela rampa imensa, e você sozinho aquilo, você fala, caramba, para que tanto espaço assim? Só que se você for em dia de jogos, você vai achar que aquela rampa é muito estreita, é muito pequena, porque tem uma multidão andando por ali, e a gente é quase carregado pela multidão. A mesma coisa acontece no trem, no BRT, você está ali dentro igual uma sardinha e você é quase jogado para o lado de fora quando você tem que descer, é muito difícil. Então, Jesus está falando, não vá com a galera, não vá na multidão, faça escolhas, e as escolhas que você fizer, baseadas no que Jesus nos ensinou até agora, são escolhas muito difíceis. O que significa isso? Significa que Jesus está muito atento ao que a gente vai passar. E ele tinha acabado de falar aqui, você viu, no versículo 7 e 8, até o versículo 12, que você tem que pedir, você tem que buscar, você tem que bater. Mas ele falou, procurem entrar pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à salvação, são poucos que a encontram. Porque o que Jesus propôs até agora, olha, eu vou dizer para você, se lembra que eu falei aqui sobre luta de boxe, que isso aqui estava parecendo luta de boxe, que a vida cristã é uma vida cheia de batalhas, cheia de dificuldades, e os ensinos de Jesus aqui são ensinos como quem tem que aguentar a luta de boxe. Eu li esse texto, me lembrei de um filme, o personagem está até vivo ainda, Rocky Balboa. Rapaz, se você nunca viu, você deve saber, o Rocky apanhava muito nos filmes. O que não tem nada a ver com o boxe mesmo, né? Porque se tivesse tanta pancada assim, ele já teria perdido por nocaute técnico, mas
ele apanhava muito e no final acabava com 1 ou 2 golpes derrubando o seu adversário. Aqui eu me sinto Rocky Balboa. Estou no ringue e estou apanhando. Jesus até agora nos deu só pancadas, mas agora você percebe que a relação de Jesus com seus ouvintes é outra. Ele já falou que a gente é filho do Pai do céu, que cuida de nós, que nós valemos mais do que passarinhos, não é? Que a gente tem que relaxar e enfrentar a vida de boa, na boa, porque a gente tem um Deus em quem nós confiamos. Mas agora ele chega à óbvia conclusão que todos nós chegamos, que é muito difícil. Quem lê esse texto e chega aqui, consegue chegar aqui e fala, nossa, mas é muito difícil o que Jesus está propondo. Ele chega à conclusão, é muito difícil mesmo, mas é difícil o caminho, é a mesma coisa do que eu li numa academia. Teve uma época que eu já frequentei a academia, pode acreditar no que eu estou falando. Aí, e na parede da academia estava escrito assim, sem esforço, sem ganho. Ai, mas aquilo ali eu lia várias vezes e isso serviu para a minha vida, sabe? Sem esforço na escola, nos deveres de casa que você tem para fazer, você não tem ganho. Sem esforço na sua vida profissional, você não tem ganho. E às vezes com esforço você não tem, sem esforço então, é que você não vai ter mesmo. Sem esforço, sem ganho. Você e eu precisamos nos esforçar, nos empenhar, nos dedicar para que a gente tenha ganho. Também em nossa vida profissional. Porque a vida não se separa em vida material e vida espiritual. A vida é vida, amigo. E pega todas as áreas dela. Então a gente tem que escolher as prioridades. Por isso Jesus falou lá atrás, busque primeiro o reino de Deus. Então tem outras prioridades. Primeiro Deus, depois família, depois trabalho, depois as outras coisas. Você percebe? A gente tem que começar a raciocinar sobre isso. E às vezes a gente confunde Deus com igreja. A igreja é a agência do reino, mas não é o reino. Mas às vezes é o lugar em que a gente pode expressar o nosso amor, o nosso carinho, a nossa dedicação ao Senhor. Às vezes é o único espaço que nós temos para fazer isso. Agora vamos continuar lendo? O texto ainda vai um pouco mais além. Ele vai dizer, cuidado com os falsos profetas. Meu Jesus, se eu estivesse aqui do nosso lado, ensinando hoje, o que Jesus ia falar? Ele já está falando aqui, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Jesus vai dizer isso. Os falsos profetas vêm para a gente como cordeirinhos, mas na base do relacionamento você vai descobrir que ali por trás ele é um lobo. Está disposto, está a fim de devorar a mim e a você. Vocês, isso é lindo, gente. Isso é dica para a vida. Jesus está dizendo, vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de uns espinheiros ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá fruto bom, e toda árvore má dá fruto mau, dá fruto ruim. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Você quer conhecer uma pessoa? Meu avô falava, coma 1 quilo de sal com ela. Eu nunca entendi isso até eu me casar. Por quê? Porque um casal, 1 quilo de sal dura um tempão. Dura mais de 1 mês 1 quilo de sal, dura mais de 2 meses, dependendo da quantidade de vezes que você usa o iFood, né? Eu fazendo propaganda de graça aqui, né?
Pois é isso. Se você quer conhecer uma pessoa, você precisa comer 1 quilo de sal, precisa dar um tempo, precisa ver a pessoa em outras circunstâncias, fora do ambiente eclesiástico, por exemplo. Tem gente que se aproxima de você só por interesse. Depois, mais lá na frente, você encontra com a pessoa conseguiu o que queria, ela finge que você não existe. E não é que ela se esqueceu de você, não, porque não vale mais a pena, você não vale mais a pena. Você foi só usado. E a gente também usa, né? Hã? Fala a verdade. É sempre bom falar que o outro foi usado, mas e quando a gente usa as outras pessoas? É contra isso que Jesus está falando aqui. O sermão do monte, os ensinos de Jesus no monte, eles afetam a nossa vida diária. Acho que é por isso que a gente estuda pouco o sermão do monte. Sabia? Porque quando a gente estuda o sermão do monte, a gente já destrói um bocado de coisas que nós fazemos à nossa volta. E ele vai dizer mesmo, vocês têm que ter cuidado. Vocês têm que ter cuidado, porque tem muito lobo aí, vou fazer o lobo aqui, que está só vestido de ovelha. Ele vai... E você entende essa metáfora, né, que Jesus fez? Lobo vestido de ovelha, porque lá no fundo, por trás mesmo, é um lobo, mas ele está ali, vestidão de ovelha, e você se engana com ele. Então, eu falo para você, ou levanta a coisa ou olha o rabo, porque o rabo de ovelha é muito diferente do rabo de um lobo. Cuidado com os falsos profetas. Tem gente que se ilude com... É igual, eu vou falar um negócio aqui que não tem nada a ver com a lição, mas tem tudo a ver com a lição, que é a história de ganhar dinheiro, né? Eu sempre me assusto com essas fórmulas mágicas de ganhar dinheiro. Você entra com tanto dinheiro aqui, você vai sair com um monte de dinheiro do outro lado. Que máquina maravilhosa, extraordinária é essa? Nem o tio Patinhas acredita num negócio desse. E tem muita gente acreditando nisso. Entrega aqui seu dízimo que Deus vai te abençoar lá e amanhã você vai ter um carro, uma casa. Não é assim que funciona. As bênçãos de Deus são as bênçãos de Deus para a gente como um todo. As bênçãos de Deus vão fazer com que a gente viva tão bem, que a gente trabalhe tão bem, que a gente realize tão bem, que a gente vai receber dádivas das outras pessoas e a gente vai perceber que é Deus que está nos dando. Então, não tem esse bilhete mágico. Não existe isso. Aqui nas Escrituras a gente vê, por exemplo, vou dar um exemplo bíblico. O exemplo de Jacó, lá na casa do tio Labão, você está lembrado? Quem é que cuidava das ovelhas? Era Jacó. E aí, quando ele vai fazer a negociação com o tio, não sei se você conhece essa história, se não conhece, eu sugiro que você leia o livro de Gênesis lá, quando fala da história de Jacó, você vai perceber a história muito interessante, que Jacó vai para a casa do tio Labão. Quando ele chega na casa do tio Labão, o tio Labão fala que ele pode ficar ali, não tem problema nenhum, só que ele se interessa pela prima. E aí, quando ele se interessa pela prima, o tio Labão falou, beleza, eu troco ela pela 7 anos de trabalho. Caramba, 7 anos de trabalho. Mas ele falou, eu amo tanto a Raquel, que eu caso com ela, eu trabalho 7 anos. E ele trabalhou 7 anos lá, cuidando das ovelhas. E o Labão, na boa lá, que ele era o diretor daquela empresa, né, de ovelhas. E o texto bíblico é tão claro em dizer que o Senhor estava com ele em tudo que ele fazia. Depois, com o Labão vê a prosperidade, o desenvolvimento dele, ele fica com um olho grande e aí ele vai arrumar um jeito de... A filha mais velha, ele tinha gostado da filha mais nova, a filha mais velha casar antes com o Jacó. Jacó estava tão bêbado que ele ficou mesmo aquela noite com a Lia, que era a filha mais velha. No outro dia, levantou revoltado, chateado. Eu falei, mas eu falei com você que ia trabalhar 7 anos por Raquel. Aí ele falou assim, não, beleza, mas aqui a gente tem o costume de casar as filhas mais velhas primeiro. Ó,
Aí ele falou: "E agora? Como é que eu vou ter Raquel? Eu trabalhei 7 anos", brigou. Ele falou: "Não, beleza, você vai ter Raquel amanhã". Como assim? É, você pode ler um texto lá. Ele dá a Raquel e fala: "Agora você trabalha mais 7 anos", porque 7 foi para Lia e agora 7 para Raquel. Ou seja, Jacó trabalhou 14 anos para casar com uma pessoa que ele amava. E as pessoas, às vezes, acho que não percebem. Trabalhou 14 anos fazendo o quê? Cuidando de ovelhas. Então, ele sabia, porque ele se dedicava, ele sabia que quando uma ovelha de um jeito cruzava com a ovelha de outro jeito, tinha uma mistura ali. E aquilo ia dar a ovelha, se casasse a ovelha amarela com a ovelha azul, dava uma ovelha verde, ele sabia. Ele sabia o que era uma ovelha saudável, o que era uma ovelha que não era saudável. Ele sabia de tudo. E é muito interessante que depois você vai ver no texto lá que Labão vai e tira as ovelhas brancas e vai deixar tira as ovelhas brancas e vai deixar só as malhadas e falar, não, se elas se cruzarem aí, se as brancas, só sem estar malhada, se elas se cruzarem aí, uma ovelha preta com uma ovelha branca e der uma ovelha malhada, as malhadas são suas, porque o Labão não sabia muito bem. Ai, 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 aí o Jacó começa a cruzar na com a bênção de Deus, mas cruzar as ovelhas num ambiente propício para que nascessem ovelhas malhadas. E as ovelhas malhadas eram mais saudáveis do que as ovelhas lisas. Você vai ver isso lá. Então Deus abençoa, é claro que abençoa, mas ele trabalhou muito. Ele trabalhou muito. Deus abençoa, claro que abençoa, mas a pessoa tem que se esforçar muito. Não tem milagre, não tem esse negócio de dinheiro fácil. Não tem dinheiro fácil. Dinheiro fácil é dinheiro que você tem que desconfiar, que você pergunta: como é que pode isso? Como é que isso pode acontecer? Então, o que Jesus está falando para você e para mim é que a escolha que a gente deve fazer, ele está recomendando. A escolha que a gente deve fazer pela porta estreita. A porta é estreita, é apertado. O caminho é estreito. Não é fácil. O caminho é complicado. Pode perguntar a qualquer cristão, e eu tenho certeza que você conhece alguns, eles vão falar que é uma bênção, que é um prazer servir a Deus, mas você pergunta se é fácil. Eles vão dizer que é fácil porque Deus nos ajuda. Eles vão dizer que é fácil porque é Deus quem dá a graça da sua presença conosco. Então, essa é a diferença do caminho largo e do caminho estreito. Então, ele vai dizer para a gente ter cuidado. E é um negócio muito óbvio, né? Que ele vai falar, árvore boa, fruto bom. Você vai chupar manga? Você vai chupar manga debaixo de uma goiabeira? Não sei, viu? Porque a sombra da mangueira é melhor do que a sombra da goiabeira. Só sabe disso quem já viu uma árvore, uma mangueira e uma goiabeira. Goiabeira normalmente é fininha e dá frutos muito pequenos, porque é a característica dela. Quando eu estou falando para você da manga, você pega a manga, você pode ir para a sombra da mangueira que vai ser legal, porque é satisfatório ficar naquela sombra ali, porque a árvore tem que ser saudável para dar fruto bom. E árvore saudável dá fruto bom. O que Jesus quis dizer com isso? Ele está falando de botânica? Óbvio que não, meu amigo. Não estava falando isso, está falando da nossa vida. E eu fui num sepultamento que eu não esqueci mais, viu? Nesse sepultamento que eu fui, o pastor fez a reflexão sobre isso. Árvore boa, fruto bom. Nunca mais eu esqueci. Você é fruto bom ou é fruto ruim? Você é árvore boa ou árvore ruim? Porque às vezes você é fruto bom, sabia? Você olha para trás, vê seus descendentes e você vai falar, caramba, família nobre, família de gente que se esforçava, família de gente que construiu a vida. Mas se você for um fruto bom, sem
a terra necessária para ele se desenvolver, você vai se transformar numa árvore ruim, mesmo que o fruto seja bom. Percebe? A responsabilidade é minha e é sua. Eu olho para trás, vejo na minha família coisas boas e coisas ruins. Eu trago heranças boas e heranças ruins. Mas Jesus é o Jesus dos milagres. E é consciente disso que eu busco a Ele, que eu peço socorro a Ele, para que Ele me ajude a ser árvore boa. Aí Jesus vai continuar a dizer, verso 20, assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Agora, daqui a pouco a gente está em período de eleição aqui. E você vai ouvir muitas promessas, muitas promessas. Mas como a gente vai saber se o cara vai fazer ou não? Só pelo que ele já fez, não tem jeito. Pelo que ele já fez antes, ele vai dizer, eu já fiz isso na comunidade, eu já fiz isso aqui, acolá. É pelos frutos que se conhece a árvore. Se a pessoa falar, eu tenho só vontade de fazer, vontade, amigo, vontade todo mundo tem. E Jesus vai terminar assim, que essa história de árvore boa é fruto bom, Jesus vai terminar de forma bombástica, viu? Jesus vai terminar dizendo, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas só aquele que faz a vontade do nosso Pai que está no céu. Percebe? Não é dizer, é fazer. Não é falar, é praticar. É o que Jesus está dizendo aqui. E aí ele vai mais à frente. Eu vou ler o texto para você ver que faz sentido o que eu estou falando. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz... Olha, então eu falei até menos. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos, isso é palavra de Jesus, hein? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos os demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então presta atenção nos frutos. Nem todo mundo que parece ser totalmente dedicado ao Senhor é dedicado, viu? Ao Senhor. Nem todo mundo. Mas só aquele que faz a vontade do teu Pai que está no céu. Sabe o que eu me lembrei disso aqui? Me lembrei de uma história do apóstolo Paulo. Na verdade, ele estava pregando o evangelho estava se desenvolvendo, estava crescendo, e as pessoas estavam começando a usar o nome do apóstolo Paulo. Eles falavam assim, eu expulso você em nome de Jesus, do apóstolo Paulo. Aí tem um episódio, eu vou lembrar depois do episódio, lá no livro de Atos, que o texto vai dizer assim, o diabo vai falar assim, olha, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço bem, mas você eu não conheço não. Isso deu uma surra no cidadão, viu? É isso que acontece quando a gente pensa que está fazendo a vontade de Deus, está cumprindo a vontade de Deus e não executa ela no dia a dia. Como é que está a sua relação em casa? Como está a sua relação com seus pais? Como está a relação sua com sua esposa? Como está a sua relação sua com o seu marido? Como está a sua relação com o seu chefe? Como está a sua relação com o seu subordinado? É lá, nos relacionamentos, que você vai mostrar que tipo de árvore você é e se você é árvore boa ou se você é árvore má. Eu quero agradecer a Deus pela sua paciência e porque você está comigo até agora. Por quê? Se você está comigo até agora, você tem um compromisso. Não comigo não. Você tem um compromisso de transformar o que você está ouvindo em realidade na sua vida. E a minha oração é que Deus te abençoe e que você tenha uma semana muito cheia da presença de Deus. No próximo domingo nós vamos fazer um grande panorama, uma grande passagem
por todo o Sermão do Monte. Eu tenho o desafio de resumir o Sermão do Monte aqui na nossa aula de EBD. Eu vou fazer isso desenhando bastante e eu quero convidar você a estar conosco mais uma vez na próxima aula. Deus te abençoe e que você continue sendo seguidor de Jesus.